Sejam todos muito bem-vindos ao programa Luz para o Caminho. E antes de continuar, peço a você que deixe seu like, seu comentário também. Se você tem alguma pergunta bíblica, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder no próximo vídeo. Também compartilhe este vídeo com mais pessoas. E agora vamos à pergunta do dia. E quem fez a pergunta é a Alice Oliveira. Quem é a mulher de Apocalipse 12? Então, muito boa esta pergunta, vamos responder. Ótima pergunta, Gabriel. Essa é uma pergunta muito importante. Quando se trata das profecias bíblicas, né? O que é literal, o que é simbólico. O capítulo 12, nós temos ali uma mescla entre coisas literais e coisas simbólicas também. Mas tudo se trata de eventos históricos que passaram, né? E por isso nos chama muita atenção. Quem seria então aquela mulher de Apocalipse 12? Então, vou pedir para que você, querido ouvinte, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 1, vamos ler até o versículo 6 para entender melhor quem é a mulher do Apocalipse 12, tá bom? Na minha Bíblia diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e seu filho arrebatado para o céu até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela a sustente durante 1260 dias. Então essa é a visão do capítulo 12 da mulher. Quem seria então a mulher? Vocês percebem que existem várias informações aqui. Primeiro fala das suas características, como sendo uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. Fala também que ela tem uma coroa de 12 estrelas, né? Todos esses símbolos, eles são extremamente importantes na compreensão dessa profecia. Também nós vamos ver outra coisa que chama muita atenção. Ela vê um dragão grande e vermelho que quer lhe devorar o filho, né? E a palavra de Deus mostra que Deus leva essa mulher para o deserto, onde ela vai ser sustentada durante 1260 dias. Então, como que nós vamos interpretar? A primeira coisa que nos chama a atenção é o que representa a mulher na profecia. O que seria a mulher na profecia? E aí, para responder essa pergunta, nós temos que procurar na própria Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito da relação entre Cristo e a mulher, entre Cristo e a esposa, entre o homem e a mulher, e essas coisas vão nos ajudar a entender o texto sagrado. Por exemplo, quando eu vou em Efésios, no capítulo 5, nós temos uma coisa bem interessante. No versículo 22 em diante, Jesus fala da relação entre o homem e a mulher e entre Cristo e a sua igreja. Prestem bastante atenção. No versículo 22 ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da igreja, como também Cristo é a cabeça, ou melhor, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo submissa ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Então, perceba que existe uma relação muito próxima entre o marido e a esposa e entre Cristo e a igreja. A relação de Cristo para com a igreja é uma relação matrimonial, uma aliança. No capítulo 4 de Isaías, por exemplo, é dito o seguinte: naquele tempo, 7 mulheres lançarão mão de um homem. Então ali é uma referência também de 7 igrejas. 7 igrejas lançarão mão de um homem. Esse homem é Cristo. E o que elas dirão? Nós queremos o seu nome, mas nós não queremos o seu pão, não queremos as suas vestes, mas queremos o seu nome, tira o nosso opróbrio. Uma referência sobre os dias atuais em que a igreja, as igrejas atuais caídas se rebelarão contra Cristo, não vão querer o pão, a palavra, não vão querer as vestes, a justiça, mas vão querer o nome de cristão, que é o que acontece nos dias atuais de modo geral. Mas perceba que aqui no capítulo 12 de Apocalipse, né, e aqui em Efésios capítulo 5, fala dessa relação entre marido e esposa. Nós temos outra referência, Apocalipse, no capítulo 21, já no finalzinho dos escritos de João, nós temos uma coisa bem interessante a respeito dessa relação também. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 1. Olha só a descrição da Nova Jerusalém. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Percebe que aqui é uma descrição do que acontecerá após o milênio. Lembrando que após a volta de Jesus, nós vamos passar 1000 anos com Cristo no céu. Satanás ficará na terra e após os 1000 anos ele será solto. É o que diz as Escrituras. E a nova Jerusalém desce do céu ataviada com os santos. E ali é a descrição da esposa de Cristo. Então, quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos ver 2 mulheres. Uma no capítulo 12 e uma no capítulo 17. A mulher do capítulo 17, diferente da mulher do capítulo 12, ao invés de estar vestida do sol, que é uma referência à justiça, né? Essa mulher do capítulo 17, ela está vestida de púrpura, né? De vermelho e púrpura de roxo, né? E ela está com o vinho das prostituições que se cometem na terra, ou seja, uma referência à igreja apostatada. Mas no capítulo 12, voltando aqui, diz que ela é vestida do sol e tem a lua debaixo dos seus pés. Então nós já sabemos que a mulher na profecia é a igreja, e essa se trata da mulher pura, pois ela está vestida da justiça, do sol da justiça. E o que seria a lua, né? Então, entendendo o que a lua faz no nosso planeta, qual que é o papel da lua, por exemplo, ela funciona como um satélite, né? Ela reflete a luz do sol. Então, vestida do sol com a lua debaixo dos pés, nos faz entender que é uma referência ao novo e ao velho, ao antigo e ao novo. Uma igreja que foi fundamentada sobre esses 2 aspectos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós temos também a referência da coroa. Ela possui uma coroa de 12 estrelas. O que seria então a coroa de 12 estrelas? Seria uma igreja formada sobre as 12 tribos de Israel e, consequentemente, sobre os 12 apóstolos, né? Então, mostrando que realmente a igreja de Deus ela é formada do Velho e do Novo Testamento. Mas uma coisa chama muita atenção na descrição do capítulo 12, porque diz que essa mulher está grávida. Aqui entra 2 interpretações muito interessantes. Então, alguns acreditam na literalidade desse texto, né, dessa descrição. Então, quando menciona que ela está grávida e que o dragão quer lhe devorar o filho, logo nos vem à mente o quê? José e Maria, né, indo até Belém para o nascimento de Cristo, e após o seu nascimento nós temos ali a descrição de Herodes querendo devorar o filho, destruir o filho.
e então eles vão para o deserto, né? José e Maria vão para o deserto, vão para o Egito e fica lá durante um período. Mas o que chama atenção é que aqui no final do texto, no capítulo 12, no versículo 6, é mencionado que ela vai para o deserto, onde ela é sustentada durante 1260 dias. E essa data, essa numeração, ela é muito importante na compreensão do Apocalipse. Porque 1260 dias, nós temos ele mencionado nas 2.300 tardes e manhãs, nós temos mencionado no capítulo 11, que foi de Apocalipse, quando é pedido para que João mede o santuário e mede os que nele adoram, né? E ele profetizou ali para os gentios 1260 dias, que foi o período de perseguição. Para você que estudou as profecias de Daniel e do Apocalipse, quando estudamos 2.300 tardes e manhãs, nós temos as 70 semanas, que finaliza no ano 34, na morte de Estevão, e ainda sobra um período de 1810 anos, né? É interessante porque no capítulo 12 de Daniel, Daniel fala o seguinte: bem-aventurados que esperam e chegam aos 1335 dias. O que essa profecia representa? Daniel não pôde entender a parte final da profecia. Ele viu as 70 semanas, viu Jesus sendo batizado, ele viu Jesus sendo crucificado e morto, ele viu também a morte de Estevão, mas a parte final da profecia ele não entendeu. Por isso ele diz: felizes são os que esperam e chegam aos 1335 dias. Quando nós contamos a parte final das 2.300 tardes e manhãs, que é 1844, e contamos os 1335 dias, nós chegamos na data de 508 depois de Cristo. De 508 até 1844, nós temos a data de 1335 dias. O que aconteceu em 1508? Né? 1508 seria a data, então, para o começo da perseguição da igreja, que iria de 508 até 1798, um período de 1290 anos. Mas nós sabemos que essa perseguição não durou 1290 anos, mas sim 1260 anos, como diz aqui em Apocalipse 12, no versículo 6. O que isso nos faz entender? Em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala dos acontecimentos que precederia a sua vinda, ele fala também de um período muito complexo de perseguição. Jesus até chama isso de abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. E Jesus fala uma coisa muito interessante sobre aquela perseguição. Ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, de 508, aquela perseguição começou em 538. Então houve ali uma diminuição do tempo de perseguição. E diminuindo para 1200 de 508 para 538, nós agora temos um período de 1260 anos, né? Começou em 538 e foi até 1798 com a prisão do Papa, segundo a Revolução, diante da Revolução Francesa, né? Berthier, o general de Napoleão, vai até Roma, prende o Papa e acaba com o poder papal na Europa. Então nós sabemos que essa perseguição é a perseguição descrita lá de Daniel, no capítulo 12 também. Daniel também menciona um tempo, 2 tempos e metade um tempo, que contando cada tempo desse conforme um ano judaico de 360 dias, nós temos a data de 1260 anos, tá? Mas nós podemos estudar isso em uma outra oportunidade. Voltando aqui, nós temos a interpretação de que seria José e Maria, mas por causa dessa data também nos faz entender o que aconteceu na igreja depois do período da perseguição, ou durante o período da perseguição. Perceba que ali por volta de 1798, quando termina aquela perseguição, a América está conseguindo a sua independência. E é interessante que a palavra de Deus nos menciona que a mulher é levada para o deserto, onde o filho possa nascer. E se a igreja é representada pela mulher, o que seria a semente da mulher? O que seria os que sobrarem da mulher? Ou o que seria esse filho da mulher? É interessante que na história americana, os cristãos puritanos, reformados, eles vão para a América, eles saem da Europa
como lá em Apocalipse é dito que a besta sai do mar, de um lugar povoado, né? E mar representa povos, nações, línguas e reis. Então a igreja sai de um lugar povoado e vai para o deserto, para a América, onde não havia uma grande população de pessoas. Então a igreja vai para o deserto e ali ela é sustentada nessa perseguição. E é interessante que o remanescente da mulher, o que sobra da mulher, quem que é este? É interessante, eu gostaria de ler com você o versículo 17 do capítulo 12 de Apocalipse, que diz: irou-se o dragão contra a mulher, ainda fazendo alusão àquela perseguição. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então a mulher que vai grávida para o deserto, os que sobram da mulher, o restante da mulher, agora é mencionado que eles têm uma característica, ou melhor, duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? E é interessante isso daqui porque nos chama muita atenção, porque o movimento adventista, ele surge nesse contexto, né? Ali na América, um povo que guarda os mandamentos de Deus. E o que seria o testemunho de Jesus? Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, nós temos a informação de que após João ter recebido as visões do Apocalipse, ele se prostra para adorar o anjo Gabriel. Mas o anjo Gabriel fala, olha, não faça isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora chama muito mais a nossa atenção de quem seria esse remanescente, né? Porque fala que eles guardam os mandamentos e eles têm o testemunho de Jesus, ou seja, o dom do espírito de profecia. E nós entendemos que essas características se enquadram muito bem no movimento adventista lá de 1844, ou melhor, se caracterizando ali com o movimento milerita, a primeira visão de Ellen White após o grande desapontamento e seu ministério, pois a igreja que foi fundada em 1863, ela é fundada sobre esses dois aspectos. Guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito da profecia. Percebeu como é importante entender as profecias aqui do Apocalipse? Agora fazendo um link ao capítulo 17, João ele fica assustado. Vamos ler? Olha que interessante. No capítulo 17, ele fala o seguinte no versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem os 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, João, ele vê o capítulo 2, a mulher, né, a igreja de Deus, mas no capítulo 17, ele tem uma cena que chama muita atenção. Inclusive, no versículo 3 ele diz assim, transtornou-me o anjo em espírito a um deserto e transportou-me, né, o anjo a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominação e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome em mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha que interessante. Então ele vê a cena do capítulo 12, aquela mulher pura, justa, né, que estava sendo perseguida, mas aqui no capítulo 17 ele vê outra mulher. Ele vê uma mulher que ao invés de estar vestida do sol, ela está vestida de púrpura, ela cheia de ouros e tesouros e com as abominações que se cometem na terra, porque ela se prostituiu com os reis.
ela está sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. A mesma descrição de Daniel, no capítulo 7, com aquele animal terrível e espantoso que tinha dentes de ferro e 10 chifres. E essas 7 cabeças, se lermos aqui a continuação do texto, menciona que as 7 cabeças são 7 montes, uma referência a Roma, porque Roma é a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Os 10 chifres, segundo a interpretação também de Daniel, cada chifre corresponde a um rei, são os 10 reinos, né, da Europa, os suevos, visigodos, burgundos, anglo-saxões, germanos, lombardos, érlos, ostrogodos, enfim. Então, quando esses reinos se unem a Roma papal, eles perseguem os santos do Altíssimo. E lá em Daniel capítulo 7, 25 diz: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serem entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo." Perceba a diferença da mulher do capítulo 12 com a mulher do capítulo 17? Então, nós entendemos agora que ambas representam igreja, só que uma igreja justa e a outra uma igreja corrompida, que se corrompeu. É isso que a Bíblia descreve, que a mulher se corrompeu. E na história da igreja é justamente isso. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, menciona que em seus dias já operava a abominação, já operava a apostasia, só que ela precisava ainda ser revelada. E ela passa a ser revelada ali depois do 1º século, especialmente no 4º século, quando a igreja toma uma posição contra a lei de Deus, contra o sábado. Então, essa é a descrição do capítulo 12 de Apocalipse e do capítulo 17. Espero que tenha respondido aí a sua pergunta. Mas me diz aí, o que você achou dessa resposta também? Deixa aqui nos comentários, não esquece de compartilhar, deixar o like, ativar o sininho e semana que vem tem mais. Te vejo lá.